gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E nós estava sem luz por aqui, mas mesmo assim eu resolvi fazer um bolinho de chuva, né? Fazia tempo que eu não fazia um bolinho de chuva. E aproveitei pra gravar e aí ainda bem que meu celular tava com bastante bateria, né? Aproveitei o flash também, né? Porque eu não tava enxergando nada no escuro. E aí apanhei 2 ovos, que é os únicos que estavam bons, e açúcar no zóio, né? Como sempre, né? Nunca me põe em xícara, assim, pra medir nada. Aí fui mexendo com esse fouet aí, né, pra misturar bem misturado. Eu ponhei uma pitadinha de sal, né, pra não ficar muito, assim, coisado, né. Eu não gosto dele muito doce, gosto dele médio, no caso. Aí fui mexendo, bem mexido, né, pra misturar bem o açúcar e o ovo. Não sei por que que eu fui fazendo essa bacia aí, essa bacia quadrada. É meio ruim pra mexer aí dentro, né. Aí eu não tinha leite, mas eu peguei e fiz com água mesmo. O leite que tinha aqui, a gente já tinha tomado tudo, né. Aí eu peguei e usei uma xícara de água, né. Aí mexi ele bem mexido, né. E aí depois eu peguei a farinha, né, de trigo. Essa minha farinha, ela não tem o royal, né, não é misturado com o royal, ela é sem royal. Aí depois que a gente coloca, né, no finalzinho ali. E já vou adiantando que não ficou lá aquelas coisas, mas já deu pra comer, ficou bem gostoso. Aí eu coloquei o primeiro potinho, né, de farinha de trigo. Eu sempre gosto de usar esses potinhos aí, porque a pessoa já sabe do que é, né. Aí ela já vai tendo mais ou menos uma noção da quantia de farinha, né, que tem que pôr. A massa não pode ficar nem muito mole e nem muito dura, né, ela tem que ficar mais ou menos, né. Eu vou mostrar pra vocês como que tem que ficar, né, dizendo eu que ia ficar uma belezoca, né. Mas não ficou cru, porque geralmente quando eu fazia bolinho, assim, de chuva, ele ficava cru no meio. Já aconteceu isso aí com vocês? Então aí eu fui acrescentando aos pouquinhos, né, e fui mexendo. Aí depois o fouet já não deu muito certo pra mim mexer com ele, né, porque a massa já tava muito firme e o fouet já tava se apurando pra mexer, né. Eu gosto de uma massa mais firme, né, porque se ela fica muito mole é até ruim pra gente tá pingando dentro da gordura, né, do óleo no caso, né. Aí eu não coloquei uma tampa cheia, eu coloquei em pouco, assim. Deu uma colher de chá, no caso, de royal, né, não uma colherzona bem cheia, né, de fermento. Eu coloquei pouco porque eu fiz pouco, né, bolinho. E esse pouco durou pouco também, porque nós comeu tudo, porque pensa no tanto que ficou gostoso, né, ficou bem macio. Se eu tivesse feito bastante, eles não iam comer. Foi aí que eu percebi que o fouet já não tá mais aguentando, aí ele soltou um lado dele aí, ó. Aí eu peguei e abandonei ele, peguei uma colher, né, porque não tava dando conta, aí peguei uma colher pra mexer direito. Aí a massa ficou desse modelo aí. E eu já tinha colocado o óleo, né, pra ir esquentando. Eu acho que desse tipo aí, de massa, já tá bom demais da conta pra poder fritar, né. E aí o óleo já tava quente, eu comecei pingando aí, né, pinguei um pouquinho pra ver se tava bom. Aí põe um pouquinho mais de óleo, né, deixei esquentar, porque tem que ter bastante óleo, por conta que senão ele não vira, né. E aí tem que ter bastante óleo pra ele poder virar, quando ele frita, assim, ele vira invocado, né. Aí depois do óleo bem quente, eu comecei pingando, né. Fui pingando com paciência, né, porque se deixar a massa muito mole, ela não fica muito legal. E aí tem que ser assim, né. E o negócio é ter paciência, né, pra fritar bem fritado. E a Isa tava comigo aí, porque tava escuro, e ela tem medo do escuro, né. E aí demorou a luz vir, na verdade nem veio nesse dia, veio no outro dia. A gente ficou praticamente à noite, né, sem luz, e o outro dia, aí veio só de meio-dia a luz. É, fazer o quê, né? É assim mesmo. Ainda que a gente tenha a placa aqui, né? A gente acender o bico de luz e tudo. Mas senão o negócio é complicado, né? No interior é mais difícil o povo vir arrumar a luz assim. Não é que nem na cidade, que eles vêm quase no dia, né? Aqui no interior a gente é meio que abandonadão, né? E aí, como vocês podem perceber, quando começa a fritar, ele começa a dar uma rodada, né? E aí que ele frita bem fritado. Tem que ter paciência. Eu peguei um garfo, eu fiquei dando uma ajudada nele pra ele rodar melhor, né? E aí, conforme ele vai subindo pra cima, né, ele vai fritando. Eu não deixei ele mais moreninho, que eu não gosto muito, não. Eu gosto dele mais, assim, mais marronzinho, sabe? Não muito moreno, sabe? Mas ele ficou bem fritinho. Eu nem mostrei pra vocês, porque daí tava escuro e aí a nossa bateria começou a coisar, né? Não tinha muita carga. Então aí eu fiquei com medo de não ter luz, né? Com que alumiar de noite, né? Por conta das crianças, às vezes queriam ir no banheiro. Então eu nem mostrei comendo, mas aí a gente fez um café, né, a gente comeu, e ignora esse fogão que ele tá bem sujo, eu nem limpei o fogão. E tava a panela de pipoca também ali, que eu tinha feito uma pipoca, né, de tarde pra nós comer. E aí ó como é que ele fica. E quando ele fica assim, eu já ajeito ele ali e já tiro, né. E ele fica bem fritinho. E como diz a minha avó, quando a gente tá fritando, não é pra menino tá pegando, né? Porque tem gente que gosta de tá pegando quando a gente tá fritando, né? Eu já não gosto. Eu gosto de fritar tudo e aí a gente comer. Porque diz a minha avó que se você ficar pegando, diz que chupa o óleo, né? Eu não sei se é verdade, mas eu acho que é verdade. E aí ficou assim.
Aí eu peguei e coloquei açúcar, não tinha açúcar refinado, mas eu coloquei desse açúcar aí mesmo. E aí coloquei a canela, eu achei que eu banhei demais. Dei uma desfocada ali. Aí depois eu misturei, bem misturado, né? Aí ficou assim, mas se tivesse açúcar mais refinado, tinha ficado melhor, né? Eu tô sem liquidificador aqui, né? Mas também como é que ia bater, né? Sem luz. Aí eu mexi assim e mesmo assim ficou gostoso, né? Ó, eles ficaram até mais ou menos redondinho, não bem redondinho, né? Ficaram mais ou menos. Aí a canela a gente põe se a gente quer, né? Tem gente que não gosta de canela e eu gosto de canela. Aí se quiser colocar só o açúcar dá também, ele fica bom também. Mas eu gosto de uma canelinha, né? E aí é opcional, né? Mas é bom demais da conta, fica um gostinho totalmente diferente, né? E aí ficou assim, eu espero que vocês tenham gostado dos bolinhos. Dia seguinte por aqui, eu já tinha chegado lá do passeio que nós só foi pra passar raiva. Aí foi assim a história do nosso passeio, né? Como era o último dia de aula dos meninos, aí eles marcaram, né, uma festinha ali pras crianças, né, tal. Aí nós levou os meninos, que eram umas 9 horas mais ou menos. Aí ia ter Papai Noel, eles iam dar brinquedo e tudo pras crianças, né? E sabe, né, criança por brinquedo, né? Aí nós foi. Quando nós chegou lá, já tava aquele monte de gente, né? Daí era criança, era os pais, era a mãe, tudo. E eles montaram um pula-pula e aquele escorregador lá, de encher lá, sei lá como é que é. Na fila da pipoca, praticamente, meus meninos nem foi, e nem no algodão doce, porque pensa, traduzindo, eles não se organizaram direito, era muita criança pra pouca coisa. Era fila pra tudo, né? Só que era uma fila que não andava, o povo ficava empacado lá. O Eric ainda foi naquele escorregador, né? E disse que o negócio do escorregador lá, o motor, né, que ficava mantendo o negócio cheio, começou a pegar fogo. E aí, meus meninos foi tentar pegar os brinquedos, né? Só que era pouco brinquedo pra muita criança. Aí chegou o Papai Noel, vestido de verde, porque geralmente o Papai Noel é vestido de vermelho, ele tava vestido de verde. E um sol quente, quente, aquele Papai Noel tá cozinhando dentro daquela roupa, de tão quente que tava, que as crianças tá queimadas do sol. E aí, como eu via que as minhas crianças estavam muito lá pro fundo, né, eu tava, tipo, num canto, tava só cuidando deles de longe, né, porque era essa a intenção, que cada pai que fosse levar os filhos era responsável por eles, né, pra cuidar deles, então eu tava só cuidando deles de longe. E aí, como eu vi que os mais espertos estavam pegando os brinquedos, eu pensei, eles vão ficar ali e não vou ganhar nada, né, o que que eu fiz? Fui lá e peguei brinquedo pra eles. Mas mesmo assim, eles continuaram na fila, eles nem viram que eu tinha pegado brinquedo pra eles. Eu não sei, mas eu acho que toda mãe é assim, né, a gente fica sentido de ver eles lá, e daí vai que não ganhava nada, né, chegava lá, cadê os brinquedos? Não tinha nada, porque tinha uns grandes que tava levando. Tipo, era brinquedo pros pequenos, não pros grandes. E aí tinha algumas mães também que tava se explicando, né? Eu fui lá e me expliquei também, né? Porque eu vi que eles iam ficar sem. E o Eric também não tava muito bem, porque tá dando, tipo, umas tonturas dele, ele não anda muito bem, né? Eu falei, não, vou lá e vou pegar. Aí quando chegou a minha vez, né? Que foi uma luta pra mim chegar lá, né? Daí estava marcando na mão, assim, riscando a mão da gente, né? Pra marcar que a gente pegou, né? Aí quando chegou a minha vez, eu falei, né? Que era pra 2 crianças, né? Assim, pra quem se explicou foi bom, né? Mas pra aqueles que ficaram moscando lá, não ganharam nada. Teve algumas crianças que não ganharam nada, chorava, mas vai fazer o quê, né? Levei os meninos lá pra conhecer o dia do Papai Noel, nem quis tirar foto com nós, mas independente, né? Aí nós ganhou um panetone, que a Isa já abriu aqui. Vai na caixa, daí a Isa abriu. Uma bolacha, dessa daqui. Aí brinquedo desse aqui. Aí esse salgadinho, né? Aqui. Esse outro salgadinho. Aí mais esse aqui. Esse aqui também. Ó. Esse aqui é uma maquiagem, né, que a Isa ganhou, ó. Assim. Dei umas balinhas. Aí tem uns brinquedos que os meninos estão brincando aqui, que eles ganhou também, ó. Ó, ali. Ó. Umas botinhas, trezinhos. Oh, não, não. Não. Foi dentro dessa caixa aqui, já tinha. Aí já foram e abriram, ó. Daí esse aqui que tá lacrado, né? Ó. Aí são, acho que o nome dos santos, ó. Ó. Tá lacradinho. Aí essas foram as coisas que eles ganhou lá do Papai Noel. Do nada. E aqui põe a água pra bezerra. Fica querendo igual o pipé. E um ladinho pra ela.
Vou testar aqui com vocês um clareador natural, né? Caseiro. Vamos ver se funciona. Diz que é pra clarear a pele, né? Vamos ver. Eu tenho umas manchas aqui nos braços, então vamos testar. Então aí eu coloquei 3 colheres de maisena, né? 3 colheres de mel. Mel verdadeiro, tá? Ah, mas como é que a gente sabe que o mel é verdadeiro, né? Tem umas pessoas que falsificam o mel, né? Eu já vi falar aqui como é que faz lá. Eu nunca fiz, nunca testei. Esse aí é o mel verdadeiro, né? Ah, mas ele tá pastento. Então, gente, o mel verdadeiro, ele fica pastento assim. Aquele falso, ele não fica assim. Aí já fica a dica aí pra você, quando você for comprar mel e ele não ficar assim, pode saber que não é de verdade. Então aí eu coloquei tudo, né, o mel e a maisena, é 3 de 3, né, 3 de maisena e 3 de mel. Aí eu coloquei essa quantia, só que aí eu fiz demais, aí eu tive que guardar no pote, porque não era muito assim que eu tenho as manchas, né, eu passei só onde tem mancha mesmo. Aí depois que tá pronto, eu guardei no potinho, né? Por que que eu resolvi fazer essa receita? Eu assisti essa receita lá no Instagram, né? Aí eu pensei comigo que achei que poderia funcionar, porque eu já vi receita de maisena lá com água pra tirar ferrugem, né? E o mel, ele é bom pra queimadura. Então, pensei, juntando os dois juntos, vai que dá certo, né? Eu espero que dê certo, né? Aí, coloquei um copo d'água, né? Um copo cheio de água ali. Só que aí, nessa quantidade de maisena e de mel que eu coloquei, tem que ser 2 copos de água. Acabou que não mostrei pra vocês, né? Mas é 2 copos de água. Eu percebi que ele começou a ficar muito duro a hora que eu tava mexendo lá no fogão, porque daí você tem que misturar bem misturado ele pra depois você colocar lá no fogão, né? E é aquela coisa, você não pode parar de mexer, né? Porque senão empelota. E por mais que eu tava mexendo lá, e ainda empelotou igual. Mas aí, né, eu fui ponhando água aos poucos aí, achando que ia ser muito, né? E bem no fim foi pouco. Mas é 2 copos, vocês não vão esquecer, não. Aí, depois de mexer tudo, né, bem mexido, aí eu fui e levei pro fogão, né? Aí você vai controlando, você não deixa o fogo muito alto, não. Tem que ser meio baixo, porque senão desanda muito rápido esse trem. Então aí, mexe que mexe, né? Não tem segredo. O negócio é mexer, mexer até ele ficar cremosão. Aí, quando eu vi que ele tava ficando cremoso, um cremoso mais puxado pro duro, assim, mais durão, aí eu peguei e coloquei mais água. Aí você vai colocando a quantidade que você acha que dá certo. Porque daí, conforme você vai colocando, vai desmanchando aquelas bolas que fica. Mesmo assim, ainda ficou meio empelotado. Mas deu igual pra colocar na cara, né? Eu coloquei na cara, mas na cara eu praticamente não tenho quase mancha. Mas eu tenho é mais nos braços, né? Dos anos que eu moro aqui no sítio, já faz mais ou menos mais de 10 anos, né, que eu moro no sítio. E praticamente eu não sabia que eu era alérgica à taquara, né? E aqui no sítio tem tanta taquara. Eu fui pra socorrer uma vaca, né? Eu entrei dentro do mato pra socorrer ela. E eu tava de camiseta, né? De manga curta, né? Não comprida. Se tivesse de comprida, eu não tava assim com essas manchas. Aí acabou que eu não consegui tirar a vaca e fiquei com essas manchas. Porque daí eu passava os braços nas taquaras, né? E as taquaras, tipo, que ela lixa a pele da gente, né? E eu não sabia que eu era alérgica. Ainda bem que eu tava de calça, senão até minhas pernas iam ficar manchadas, né? Aí depois que você mexeu bem, ele vai ficar assim, ó. Eu fui baixando o fogo, porque senão ia empelotar o negócio. Aí depois que eu terminei de mexer ali, eu peguei e coloquei no congelador pra ser mais rápido, né, o negócio. Aí depois que ele ficou frio, né? Porque aí esfriou bem rápido, que é dentro do congelador. Aí depois eu peguei, aí deixei esfriar. Aí depois que ele esfriou, daí depois que eu passei. Aí enquanto tava lá dentro do congelador, né? Eu fui colocando umas roupas pra bater, né? Porque pensa no tanto de roupa que tem aqui. Aí eu tava cuidando, né? O negócio lá dentro do congelador, porque vai que eu esqueço, daí congela, né? Daí, sim, daí como é que eu ia passar, né? Na cara e nos braços. Aí ia ter que deixar descongelar de novo. Então aí, enquanto isso, né? Só deu tempo mesmo de eu colocar as roupas ali pra bater. E aí eu já olhei, já tava frio, e aí eu peguei e já me expliquei, né? Daí já comecei a passar.
depois de organizar uns trem lá, aí peguei o meu grude que já tava frio, né? Eu já tinha passado no outro braço, porque eu tava gravando pra minha outra rede lá. E aí eu tava passando aí. E penso num trem assim, gostoso de passar. Ele deixa uma aliviada tão gostosa nos braços, assim, na cara também, que eu passei na cara também. E o que acontece? Se você mora meio que na roça, eu aconselho você passar mais, tipo, quase pra noite. Porque se você passar de dia, você morar meio perto, assim, que umas abelhas vêm te visitar, menina. Ó, eu comecei a passar aí, umas abelhas começou a me arrodear, eu tive que entrar pra dentro, né? Então, aí, se você mora na roça, então eu te aconselho passar mais puxado pra noite, né? Pra você passar ele. E ele é tão refrescante, eu gostei. Assim, ele começou a dar uma ardidinha, porque eu tava muito queimada, né? Vocês podem perceber que eu tava bem queimada, porque como eu fui lá no encontro pras crianças lá, né? Pras crianças pegar os brinquedos, aí eu tava meio que vermelha, né? Mas não foi por conta do negócio ali, né? Porque senão vocês vão ficar com medo de fazer esse trem aí. Aí eu passei ele, né? Aí deixei ele agir um pouquinho, né? E aí eu passei nos braços, que é mais nos braços, né, que eu tenho essas manchas, né. Eu esqueci de mostrar o resultado, que na verdade é uma coisa que eu tô testando. Eu vou passar mais vezes, aí depois eu falo pra você. Que é isso? Que é isso, o quê? Passa bosta na cara. Você passou merda, não. O que é isso? É mel! O que é isso? O que é isso? Daí você vai tirar? É mel! Eu já lavei e não saiu. Tirar agora? Hã? Tem que esperar secar? Eu já tentei lavar e não saiu. Mentira. Verdade. Então lava aí. E começou a arder agora. Mentira. Verdade. Então daí. Por que você não amarra esse cabelo? Vou passar um pouco aí. Quer experimentar? Na boca? É. Eu não. Experimenta. Dá de comer? É. Eu não. É comestível, é mel! Dá? Dá pra comer? Mas você virou Tá? uma abelha. Dá pra comer? Experimenta. É bom? Dá pra comer? Quer experimentar? O que você acha? Mas por que você passou isso daí? É um teste. Pra quê? Teste o quê? Tira a mancha. O que é mais? Essas manchas que eu tenho no braço, não é? Por que você não amarra esse cabelo? Você tá deitada? Eu gosto. Beleza. Experimenta. É bom. Experimenta um pouquinho. O que é isso que você passou na cara? É um grude que eu fiz. Gostou? Olha aqui o jeito que tá aqui. Olha aqui o jeito que tá aqui. Qual é a receita? Qual é a receita? Que bonitinha. Achei ela mato. Ainda bem que os cachorros não pegou, né, tadinho? Não pegou. Olha. Tentaram. Olha o olho dela. Tentaram, tadinho. Ela não tem outro olho? Será que ela tá machucada? Não sei agora. Tá me segurando uma força. Que dozinha, gente. Será que é? Ela tá sem sangue do olho dela? Pois é. Tá mesmo, tadinha. O outro não tá. Será que não foi isso? Tadinha. Pensei que era a nenê. Ai, gente. Vamos cuidar dela? Pior que nós não tem gaiola, né? O pai costura uma. E você já queria chorar. Tadinha, mãe. Não deixa ela. Lá no mato, ela tava presa lá em um negócio.
Coitadinha, gente. Qual vai Às ser vezes o ela nome? caiu e se machucou também, né? Qual vai ser o nome dela? Mas não precisa querer chorar. Mas eu não tô chorando porque eu tô olhando pro olho dela e dá um negócio. Mostrar. Tá- Você ia chegar essa luz no olho dela. Não.